Louvado é o nome do Senhor. Pastor Alailton. Pastor Alailton é pastor hoje. Alailson é irmão. Pastor Alailson é pastor de uma das nossas igrejas, onde Deus tem abençoado muitíssimo o seu trabalho. E hoje ele será o mensageiro da parte de Deus para trazer palavra ao nosso coração. Que Deus te use. A paz do Senhor a todos. Uma alegria estar aqui na nossa igreja mãe, para juntos cultuar e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peço à igreja que abra a Bíblia no Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 25 e 26. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar minha gratidão a Deus pela honra, pelo privilégio de estarmos aqui, e também ao nosso bispo Abigail. Fui informado que ele está nos assistindo. Meu abraço, minha gratidão pelo honroso convite. Que Deus restabeleça a tua saúde, que vai bem tu e a tua alma. E também desejo o mesmo a nossa bispa Nair. Também agradeço a Deus pela vida do pastor Samuel, a quem temos grande estima. Que Deus o abençoe grandiosamente, bem como a sua família e toda esta pleia de obreiros. Que Deus abençoe. Atos capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. Eu estarei lendo, peço aos irmãos que acompanhem. Texto bastante conhecido da Bíblia, que diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Amém. Vamos fazer uma breve oração pedindo a Deus que sensibilize os nossos corações para receber a sua fidedigna palavra. Bondoso Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus eu coloco diante da tua presença para agradecer ao Senhor pela oportunidade que tenho de estar aqui juntamente com teu povo, para juntos cultuar e tributar a ti a honra e a glória que lhe é devida. Quero pedir ao Senhor que por graça e misericórdia venha falar aos nossos corações, evidenciando a tua palavra, e que nós venhamos, ó Deus, guardar, internalizar e praticar para a glória do teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Toma os vossos lugares, Deus abençoe. Eu quero, nesta noite, meditar com os irmãos nessa passagem bíblica bastante conhecida dos amantes e leitores da Bíblia. Talvez eu devo falar um pouco sobre o texto para título de pano de fundo histórico, mas, no entanto, o objetivo é que nós venhamos meditar e aplicar nesta palavra ao nosso coração. Eu acredito que aqueles que já têm um tempo que servem ao Senhor, por algumas vezes já ouviu alguém ministrar a palavra de Deus neste texto. E o que é lindo na Bíblia é que ela se renova a cada manhã. Todas as vezes Deus ele consegue tocar os nossos corações por intermédio da sua palavra essa que é revelada aos nossos corações e nos conduz a uma vida cristã conforme os seus desígnios. E todas as vezes que nós lemos este texto ou ouvimos alguma prédica fundamentada neles, nós somos levados a princípio a refletir qual seria esta canção que Paulo e Silas cantavam na prisão. Talvez você já ouviu algum pregador se aventurar, imbuído de um sentimento de emoção, falar algumas canções que talvez ele imagina que seja a canção que Paulo e Silas cantavam na prisão. Talvez nós, quando pensamos e tentamos descobrir qual é esta canção que ele cantava na prisão, também somos levados a pensar qual foi o motivo que os inspirou a cantar. Qual a razão que levou estes homens que haviam sido praticamente torturados a ter um sentimento de adoração a Deus? Haja vista que a música, ela pode até, como diz o adágio popular, espantar os males, mas, no entanto, é muito difícil alguém que está triste, alguém que acabara de ser torturado, volutivamente iniciar um cântico. Ele pode até estar triste e, ao ouvir uma música, ao ouvir um cântico, elevar o seu coração e sair daquela tristeza, daquela lassidão. Mas, no entanto, nós não vamos conseguir aqui responder nenhuma dessas perguntas faladas até agora. A primeira delas, qual é a canção da prisão?
a outra o que os levou a cantar. Nós vamos aqui meditar, tentar extrair de alguma forma o que levou eles a louvar ao Senhor. E talvez nós vamos fundamentar o nosso desejo em louvar ao Senhor diante das adversidades, fundamentado exatamente no que eles sentiram. Mas eu gostaria que você refletisse um pouco comigo no cunho histórico, que estes homens, eles eram cristãos, né? Eram judeus, aliás, eram cidadãos romanos e também eram cristãos. Eles tinham pelo menos 3 características: além de judeus, cidadãos romanos, eles eram cristãos. A princípio parece que não há nexo causal por eles serem judeus e serem cristãos. Até porque o cristianismo ele estava insurgindo, como diz George Eldon Ladd. Ele diz que o cristianismo foi implantado por Cristo quando ele veio implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Então você observa que as pessoas que de certa forma serviam a Deus, elas ainda tinham requisitos judaizantes. E para outro momento, talvez eu ainda fale alguma coisa sobre isso, o requisito judaizante, ele é tão grande, ele é tão atraente, que até os dias de hoje, muitas pessoas são levadas, são motivadas, mesmo sendo cristão, a envolver com sincretismo religioso, a misturar coisas dos judeus com o cristianismo. Nós estamos estudando na Escola Bíblica Dominical sobre apologética, estamos vendo isto e vamos continuar vendo por mais alguns domingos. Mas nós vamos entender aqui que eles tinham algumas prerrogativas interessantes para que eles pudessem servir a Deus. Mas, no entanto, eles tinham princípios que os levavam contra a continuar seguindo a fé cristã, haja vista que ela ainda era algo novo. Eles estavam desafiando todo o conceito dos judaizantes, toda a prédica que era feita naquela época com relação à pessoa de Deus, à obra de Deus, até porque alguns ainda tinham dúvida se Cristo era o Emanuel, o enviado de Deus. E, no entanto, o cristianismo estava então insurgindo, e a partir daí é natural que tudo aquilo que é novo gera especulações, bem como sofisma. Lembrando que sofisma é pegar aquilo que é verdade e tentar torná-lo em verdade, ou colocar júdice, dúvidas sobre isso. Então o cristianismo, ele estava sendo pregado pelo próprio Cristo, depois pelos discípulos e apóstolos, e depois que Jesus é assunto aos céus, o cristianismo continua sendo difundido, mas, no entanto, com algumas resistências dos judaizantes, daqueles que criam num Deus apenas monoteísta. E isso desafiou a opinião das pessoas, dos grandes líderes. Alguns talvez ficavam calados, não tinham coragem de opinar. Outros já levantavam a sua bandeira apologética, defendendo aquilo pelo qual eles criam. E, consequentemente, o cristianismo gerou, entre aspas, um alvoroço naquela época, porque as pessoas não sabiam se acreditavam ou não acreditavam no cristianismo. Mas sabemos que o cristianismo, ele não surgiu como algo in loco, vazio, sem endereço. Ele foi fundamentado no próprio Cristo. Cristo, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, é o verbo encarnado, o verbo se fez carne. Então ele era a própria base do cristianismo. E a partir do momento que ele fundamenta a igreja nele mesmo, aí a primeira vez que fomos chamados de cristãos foi em Antioquia. E a palavra, claro que ela existe alguns conceitos. O bom no conceito é que ele tem elasticidade. Então um dos conceitos de cristão é réplica de Cristo, aquele que fala como Cristo, veste como Cristo e faz o que Cristo fazia. Então o cristianismo deixou de ser uma filosofia, ou como chamam os conceitos vernaculares modernos, de uma teosofia, algum conceito sobre Deus, e passou a ser uma realidade. Algumas coisas que envolvem o cristianismo é tão interessante que, por mais que nós tentamos ser estudiosos, sermos cientistas, tentar de alguma forma esgotar o conhecimento, nós não vamos conseguir. Eu lembro-me aqui agora de pelo menos duas coisas importantes que nós vamos encontrar no conceito teológico para estudar, que nós não conseguimos ter um bom conceito, um conceito que de fato ele faz com que nós venhamos ficar com as dúvidas sanadas. O primeiro deles seria a palavra adoração. Você certamente já leu vários livros sobre adoração, já pesquisou a palavra adoração, a sua etimologia, viu que vem lá do latim, do grego, vem adoratio, aí você estuda uma série de coisas, mas pouco se fala de adoração
revelação no sentido conceitual, escrito. E a outra palavra é a palavra trindade, embora não tenha na Bíblia, mas nós sabemos que é a forma a qual se dá a palavra para identificar um Deus triuno. E quando nós estudamos sobre a Trindade, nós vamos observar o seguinte: em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai. A primeira coisa que encontramos aqui é que a Trindade é indissolúvel, não se separa. Tanto é que em outro momento, Jesus ele ficou consternado, triste com a fala de Filipe, quando ele diz assim: mostra-nos o Pai. Jesus, em outras palavras, está dizendo: olha, estou há tanto tempo convosco, e ainda diz, mostra-me o Pai. Jesus mostra uma certa tristeza, uma certa decepção por Filipe estar andando com ele e não identificar que ele era o Deus triuno. Mas, no entanto, mesmo sabendo que a Trindade é indissolúvel, nós vamos encontrar a manifestação da Trindade no batismo de Jesus. Jesus, o Verbo encarnado, para ser batizado no Jordão por João Batista. Vamos encontrar o Espírito Santo repousando sobre ele de forma corpórea, como uma pomba, e uma voz ecoa-se no céu, dizendo: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso dá um nó na nossa finitude mental. Por quê? A Trindade é indissolúvel. No batismo você vê uma manifestação triuna de um Deus triuno. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Eu quero dizer sobre a Trindade e sobre a adoração. Eu vou trazer à baila o conceito de Gruden, que escreve um livro de 640 e poucas páginas de teologia sistemática, e ele diz o seguinte: que você não consegue entender a Trindade porque a sua mente é finita, mas se você negar, você enlouquecerá e correrá o risco de perder a salvação. Aí o que eu quero concluir com isso, fazendo um silogismo: tanto a adoração quanto a Trindade Celeste não é algo para entender, é algo para relacionar, é algo para viver. Foi a lição da escola bíblica desta manhã: um Deus criador que se relaciona, ele relaciona conosco. E é tão lindo isso, quem esteve na escola bíblica dominical viu que nós estudamos sobre o teísmo, o panteísmo, né? E o deísmo, e nós vamos observar que cada um tem uma forma de acreditar em Deus, e o teísmo chama atenção. O deísmo, a pessoa fala: Deus criou todas as coisas, deixou para lá e as coisas se viram, né? Em outras palavras, seria isso. Mas, no entanto, isso é meio que ser ignorante, porque a Bíblia diz que para Deus passado, presente e futuro é a mesma coisa. O que significa isso? Olha só, Deus se relacionando. A Bíblia diz que Deus se relaciona com o ser humano todos os dias. Na criação ele relacionava todos os dias com o ser humano. Mas vamos aqui, não perca o raciocínio. Deus é presente, é passado, presente e futuro. Deus estava lá quando ele viu Eva sendo atraída pelo desejo de comer o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Deus viu ela degustando e dando ao seu marido. Deus estava naquele momento, por ser onipresente, estar presente em todos os lugares, onisciente por saber todas as coisas, conforme nós sabemos. Ele viu tudo, mas olha só ele se relacionando. No mesmo tempo, talvez você não vai conseguir entender o raciocínio, mas preste atenção aqui, olha só. Ele diz o seguinte: Adão, onde está? Versículo 9. Nesse mesmo momento que ele está no presente, dizendo Adão, onde está? Ele continua lá no passado, vendo Adão degustar a árvore o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e ele já vê o cordeiro sendo imolado mais à frente. Como diz a filosofia, o que é futuro? Aí eu falo, futuro virou passado, futuro virou passado. Então o futuro nada mais é do que um presente instante que se torna passado instantaneamente. E para Deus, tudo isso é simultâneo, é a grandeza desse Deus. E o que ele quer é que nós venhamos relacionar com ele. Aí você me pergunta assim: pastor, mas o que tem a ver isso com a mensagem, com o texto que o senhor leu? Eu quero falar aqui sobre a prisão e sobre a adoração. E não tem um exemplo lúdico melhor do que de Paulo e Silas na prisão. Os homens que estavam pregando a palavra, anunciando a palavra com vivacidade, com amor, com dedicação, e eles recebem em troca a perseguição, a injúria. E detalhe, até Paulo reconhece isso em outro momento desse tarde. Ele diz: olha, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, se Paulo dissesse assim: olha, Jesus, eu deixei de servir o monoteísmo, eu deixei de continuar vivendo aquilo que eu vivi no judaísmo para servir o Senhor, olha o que eu ganho em troca. Em outro momento eu tinha os cristãos, agora eu estou sendo torturado. Aí ele ia ser remetido ao monte das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 11, quando Jesus diz assim: olha, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo fizerem todo o mal contra vós. Aqui nós temos muitos estudiosos
estudiosos da Bíblia e sabem que a palavra bem-aventurado no original, ela é uma intensidade de alegria, quase um colapso de alegria, quase alguém morrendo de alegria. Seria mais ou menos assim, você encontrar um irmão, um amigo e dizer assim, como você está? E ele diz assim, eu estou feliz demais. Aí você brinca de irmão da Deus e amor. Conta a benção então, qual é o motivo de tanta felicidade? Aí você diz assim, olha, eu fui levar a minha esposa para fazer exame de rotina, ela descobriu que está com câncer, uma metástase, e eu cheguei ao emprego depois de deixar ela em casa, fui demitido por justa causa, a caminho de casa, meu filho foi atropelado e agora está na UTI, eu estou morrendo de alegria. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. Aí você vai olhar para uma pessoa que está falando isso, você está maluco, você perdeu o senso da realidade. É mais ou menos isso que o texto está dizendo assim, olha, quando Jesus fala, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Paulo entendia isto, ele estava entendendo que estava frutificando para o reino de Deus, que estava dignificando o reino de Deus. E a Bíblia mostra que a ocupação que eles estavam tendo era uma ocupação diferente. Há alguns segmentos arqueológicos dos teólogos, cada um fala uma coisa, mas vamos pelo primeiro caminho que eu quero seguir nesse quesito. Paulo e Silas apanharam bastante. Chicote de carrascos. Alguns dizem que a pele até se abria e foram colocados na prisão. Alguns estudiosos dizem que esta prisão não era uma prisão comum como as de hoje, que na verdade não tem nada de comum também, diga-se de passagem. Mas era algo incomum por quê? Porque eles estavam feridos. Aqui nós temos vários operadores de direito e sabemos que a tortura não é permitida no Brasil. E naquela época era uma tortura servir a Cristo, era torturado quem servia a Cristo. Colocavam na prisão. Aquela prisão era como é muito comum nas regiões ribeirinhas, especialmente no Amazonas, palafitas. Palafitas são casas sob estaca. Mas embaixo dessas palafitas do Amazonas, normalmente se tem água. Ou quando não tem água, é uma espécie de brecha, porque quando vem o período chuvoso, naturalmente, ali inunda. Só que a palafita, segundo os estudiosos que Paulo estava embaixo, não era água, era esgoto. Aí você pensa em esgoto, excremento humano, ou de qualquer outro ser, porque eles poderiam usar isso também para as criações, com pessoas feridas. Naturalmente poderiam ocasionar enfermidades. E com aquela dor, alguns dizem que eles estavam amarrados, só aprisionados com correntes. Isso pouco importa, vamos refletir um pouco só para entender o estado, se era um estado de levar a pessoa a se extasiar na presença do Senhor. Eles estavam amarrados. Uns dizem que é amarrado normalmente, outros dizem que eles estavam amarrados, acorrentados, para que a dor, os machucados não se encontrassem, ficassem abertos. Eles estavam com muitas dores. O cenário não era propício para um momento de oração e adoração. Até porque normalmente quando nós estamos afligidos, tem vários tipos de orações, né? David Yushu, ele escreve um livro sobre os tipos de oração, mas na verdade, por mais que a gente lê livros sobre como orar com eficácia, 60 segundos de oração e outras coisas mais, oração a gente lê aqueles textos só para buscar conhecimento, porque na verdade oração é prática, não se aprende oração lendo livro, se aprende a orar no deserto. É aí que nós vamos aprender a orar. É aquela frase que circula aí nas redes sociais, né? Quando ele percebeu que não tinha outra alternativa a não ser lutar, resolveu lutar. E nós tem dado um momento na nossa vida que não temos outra alternativa a não ser buscar a Deus. E buscar a Deus envolve adoração, porque a oração também é uma forma de adoração. Mas o certo é que aqueles homens estavam ali naquele momento fazendo duas coisas consonantes, adorando e orando. O texto é bem claro com relação a isso. E a primeira pergunta que vem à nossa mente é: o que eles faziam para estar tão felizes assim? Porque a nossa ideia é que quando alguém está cantando, é que aquele alguém está, no mínimo, feliz. Havia motivo para que eles estivessem felizes? O que poderia fazer então aqueles homens ficarem tristes depois de ter levado uma tremenda de uma surra? Vamos refletir um pouco sobre isso e eu vou estar falando, fechando ao final essas indagações. A história, ela vai nos revelar, né, que apesar das circunstâncias adversas da alma, a tribulação produz esperança. Hockenheim e Adorno, eles escrevem um livro e eles falam sobre a indústria cultural. E ali ele fala sobre o proletariado. O que faz uma pessoa ter vontade de trabalhar? Talvez não é a vontade de trabalhar por vontade apenas, mas a vontade de vencer.
de chegar no que chamamos de topo da pirâmide. Sabemos que o capitalismo existe uma base, existe o topo da pirâmide. E as pessoas, elas trabalham para chegar no topo da pirâmide. Se você conversar com crianças cheias de sonhos, cheias de esperanças, elas comentam sonhos que a princípio são utopias. O que é que você quer quando você crescer? Eles querem tantas coisas que fogem da realidade. Alguns adolescentes também. E alguns até adultos. Eles começam a falar sonhos tão grandes, tão utópicos, que a gente pensa, poxa, será que ele tem senso da realidade? E tem alguns que tentam até matar estes sonhos. Mas preste bastante atenção. O que motiva a força motriz da pessoa que está em tribulação é que ela vai vencer. É que ela sabe que nenhum sofrimento também é eterno, a não ser a condenação final. Mas, no entanto, nós vamos observar que existem muitas pessoas hoje que estão sendo movidas exatamente pela esperança de um dia vencer. Porque estão passando por tribulações. Quando a gente está em um púlpito como este aqui, olha a igreja bonita, todo mundo chegou mais cedo para adorar a Deus, tomou um banho, vestiu a sua roupa melhor que tinha para vir à igreja. E olhando aqui, ninguém está passando dificuldade nenhuma. Aqui não tem ninguém enfermo, não tem ninguém passando dificuldade financeira. Todos têm uma boa casa. E quando chegar em casa vai ficar indeciso o que é que ele vai comer, o que é que ele vai fazer, porque tem tanta coisa para ele desfrutar. Esta é a falsa ideia que a gente tem. Mas é possível que tenha alguém que está aqui, não só com enfermidades na alma, mas também até físicas. É possível que tenha alguém aqui que está com a dor de coluna descomunal, com a dor de cabeça, ou com outro mal qualquer físico. A gente não sabe. Mas, no entanto, ele sabe. Deus sabe. Guarde isso que depois eu volto nesse ponto aqui também. As forças que desses homens não foram encontradas no conhecimento. Não foi encontrado no paganismo. Até porque no cristianismo essas coisas devem ser suportadas. E há momentos na nossa vida que as coisas vão ficando tão sombrias. O texto diz que chegando à meia-noite é um momento tido como o lugar mais sombrio, a hora mais sombria da noite, a hora mais temida. Quem está passando por dificuldades, quem está atribulado, à meia-noite não é um momento de muitas esperanças, não é um momento de se buscar ajuda, porque naturalmente vai importunar alguém. E se alguém aceitar ser importunado, ele não terá tão boa vontade em atender. Mas Paulo e Silas, chegando à meia-noite, continuava adorando a Deus. E é interessante nós observarmos, como diz Jesus em João 16:20, em verdade vos digo, que não chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que faz o cristão adorar ao Senhor em meio às adversidades é a certeza que a tristeza vai se converter em alegria. É a forma comportamental do crente. A grande problemática de muitos cristãos hoje, quando o assunto é fé, mediante as dificuldades, é porque nós gostamos muito, e de fato é o melhor conceito sobre fé, Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, mas esquecemos do versículo 6 do mesmo capítulo, que diz, ora, aquele que se aproxima do Senhor, é necessário crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O que eu quero dizer com isso? Que fé, ela não é simplesmente um dom que traz um milagre à existência. Fé é muito mais que isso. Fé é um modo comportamental, e a prova disso está na própria Bíblia, quando Abraão é convidado a levar o seu filho Isaque ao sacrifício. Se você estudar o texto, você vai observar que naquele momento, olha só, Abraão não questionou a Deus, ele teve um comportamento, uma atitude. Isaque foi questionar o seu pai, porque era um menino que já era acostumado a adorar a Deus em sacrifício. Ele diz, pai, está tudo aqui e eu não estou vendo o cordeiro. Olha só, o menino, ele já sabia como se deveria adorar a Deus. E claramente ele falou, Deus vai prover para ti. Em outras palavras, Isaque, o sacrifício é você, mas Deus vai prover. Deus não havia prometido, mas ele se comportou dessa forma. Deus não falou que ia ressuscitar Isaque, mas ele tinha essa certeza. Isaque não questionou, ele poderia questionar dizendo, eu já andei com meu pai há tanto tempo. Ele diz que a história do meu nascimento, é muito comum os pais dizerem isso ao filho, que eu sou uma promessa de Deus e eu nunca vi ele sacrificar nem um inimigo, nem um amigo. Agora ele vai me sacrificar. Meu pai ficou maluco, ele ficou sem juízo. Ele
não falou isso também, porque a fé é um comportamento, é a maneira a qual nós comportamos diante da situação adversa a qual estamos atravessando. O grande problema é que muitos cristãos não têm conseguido adorar o Senhor em meio às prisões é porque eles têm ficado presos àquilo que Paulo diz em Coríntios 15:19. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A partir do momento que nós temos fé como status quo, como comportamento, nós vamos entender o seguinte: olha, eu sou um projeto de Deus, a minha vida está no centro da vontade de Deus, não vai ser adversidade alguma que vai me aprisionar, não é enfermidade, não é expectativa pecuniária, nada vai me aprisionar, porque eu estou livre para adorar a Deus. Se Deus me abençoar, eu vou adorá-lo e louvá-lo. Se Deus não me abençoar, o propósito prioritário da igreja não é de forma alguma pregar o evangelho igual os missiólogos gostam de pregar. A primeira missão da igreja é pregar o evangelho. Não, senhor. A primeira missão da igreja tem a ver com a sua existência. Deus criou o ser humano primeiro para adorar, depois para edificar, se relacionar e por fim proclamar. Então a nossa primeira missão como ser humano é adorar a Deus, é exaltar o Senhor. Mas o grande problema é que nós estamos aprisionados às adversidades da vida. Quantas pessoas estão na igreja e o foco delas não é outro a não serem abençoadas? Tem algo errado nisso? Não tem. O problema é a forma que as coisas estão escalonadas. Qual é a ordem que você tem colocado os seus desejos de serem abençoados? Mas a partir do momento que o nosso maior propósito é desenvolver intimidade com Deus, é adorar a Deus, é entender o evangelho puro e simples, que está em Mateus 6,33, olha só: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Olha só, busca o reino e a justiça, e as demais coisas nós inverteu, nós colocou elas aqui. Olha, eu quero primeiro ter dinheiro, ter saúde, ter sucesso, conquista, para que eu sirva ao Senhor, para que eu tenha tempo de adorar o Senhor, para que eu tenha tempo de pregar o evangelho. O versículo é invertido: primeiro reino, primeiro justiça, porque remete ao versículo 26, olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem juntam para si celeiro, contudo o vosso Pai Celestial cuida de todas elas. Não tem vós mais valores do que elas? Ou seja, Deus sabe do que nós precisamos para viver aqui na terra, mas agora nós precisamos de entender que nós não precisamos, parece maluco, mas evangelho tem hora que é coisa de maluco. Nós não precisamos de um corpo saudável para viver, nós não precisamos de dinheiro para viver, nós precisamos de Jesus para viver. Aí Ele sabe que o nosso corpo, que foi Ele que elaborou junto com o Pai, Ele sabe que Ele precisa de conforto, que Ele precisa de saúde, aí Ele dá. Mas isso é até mais coisas. O problema é que nós estamos preocupados com as demais coisas e esquecendo do reino e da justiça. Quando nós buscamos o reino, nós buscamos o dono do reino, nós buscamos o rei, e não existe ninguém que administra o reino equitativamente como o nosso Senhor. Então eu quero convidar você nesta oportunidade a refletir comigo sobre o que Paulo e Silas estavam passando na prisão. Olha só, eles estavam presos, era possível prender o corpo dele, era possível chicoteá-los, mas não era possível prender a alma, sede das emoções, não era possível prender o sentimento de gratidão que eles tinham a Deus. Eles podiam calar a boca dele, amordaçar, mas em pensamento ele estaria elevando a sua adoração e ao seu louvor ao Senhor. Como diz um cântico: ninguém cala um adorador, ainda que corte a língua, como aconteceu na noite de São Bartolomeu e na história do cristianismo. Eles amarravam a língua dos cristãos no rabo de um cavalo e saía correndo, e aquele cristão ia se dilacerando no caminho. Chegava ao final, as pessoas olhavam e falavam: deve ser a língua de um cristão, e tem um motivo para que esse cristão morreu. E as pessoas dobravam os joelhos e aceitavam a Jesus como Senhor, porque o cristão morto ainda adorava a Deus. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta oportunidade: o Senhor te trouxe aqui para lembrar você daquilo que você já sabe. Tu és um adorador. Cumpra primeiro o seu dever como adorador. Não se deixe aprisionar pelas dificuldades da vida. Eu tenho tentado dirimir os meus problemas, eu tenho tentado conquistar as promessas de Deus na minha vida, mas tem tentado pelo ópio do próprio homem. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para mim e você: aliviar a bagagem. Aliviar a bagagem é chegar com intrepidez, é chegar com ousadia perante a presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
De repente veio. As pessoas gostam muito disso aqui, eu gosto muito de contraditar um pouco. Como todo filósofo, eu também tenho uma graduação em filosofia. A gente gosta de contraditar. Aí eles adoraram a Deus e o terremoto veio. Nada na Bíblia é por um acaso. Era um lugar que até então nunca se ouviu falar em abalo sísmico. Não dava para ter essa ideia, essa percepção. Porque alguém poderia hoje querer dizer assim, olha, é uma coincidência. Igual eles tentam fazer com o Mar Vermelho. Quando eu formei História também falava sobre isso no Mar Vermelho. O Mar Vermelho, tem um problema lá no Mar Vermelho, é porque tem uma época do ano que a água baixa. Aí já tinha uma ponte que os egípcios tinham feito lá, e Israel passou. Olha só, os egípcios que fez, eles mesmos que afundou. E se for a outra que a água rasa, eu acho melhor ainda, irmãos. Quanto a água fica rasa, o milagre fica maior. Se eles quiserem acreditar, se os historiadores querem acreditar nisso, porque os soldados mais preparados do mundo morreram afogados em água rasa. Então, todo jeito que mexe o milagre de Deus, não tem jeito de tocar nele, é milagre. Deus fez. Mas eu acredito no jeito da Bíblia. Se fez, já viu muro de cerca viva, de placa, de tijolo, até de grade de fé, mas muro de água só Deus para fazer, irmão. E ele fez. E aquilo eu chamo de fé falsa, aproveitando que eu toquei no assunto, é uma fé falsa. Irmão, não está a cabeça dos egípcios ver o Mar Vermelho aberto e eles entrando naquilo, é louco. Tem de doido, eles é mais doido do que o povo de Israel que estava saindo aí orientado por Deus, com algumas ressalvas precisando de se libertar da mistura, que é outro assunto, mas é um milagre. Mas aqui contraditando é o seguinte, olha, as pessoas dizem assim, olha, naquele lugar é muito comum ter abalo sísmico. Então, isso não foi porque estava adorando, dava para questionar, mas na Bíblia fez questão de dizer, houve um abalo sísmico, um terremoto, porque lá não tinha. Então, quer dizer, pastor, que toda vez que eu estiver preso com alguma dificuldade, é só adorar a Deus que Ele vai quebrar, as prisões vão se abrir? Não. O mesmo Paulo, ele foi preso em Roma. E quando ele escreveu a segunda carta ao Timóteo, que ele já estava partindo praticamente para a eternidade, dias contados, ele continuava adorando a Deus e a prisão não se abriu. Porque nós temos que ter muito cuidado. Tem hora que a bênção é um problema na nossa vida, a forma que queremos alcançar. Eu estou parando de atender como psicólogo, mas temos aqui alguns psicólogos também. Mas tem hora que a gente vai dar algum diagnóstico para os psicólogos, para o paciente. Por exemplo, o que eu tenho que fazer para controlar a ansiedade? E a gente dá algumas técnicas lá, explica. E você sabe que a técnica que a gente dá tem hora que vira um problema, porque ele incute com ela. Está na hora de eu fazer isso, tal exercício, tal forma de fazer, vira um problema. Então tem hora que o nosso desejo de bênção vira um problema. Quer um exemplo mais comum? Vamos trazer agora para a teologia também. Deus usa alguém aqui e diz que tem um projeto lindo na sua vida. Vira um problema. Porque você só lembra que Deus tem um projeto, que Ele vai te honrar, que Ele vai te abençoar. E para de adorar. E esquece também de se preparar. Tem hora que aquilo que nós temos como solução se torna um problema. Houve-se uma crítica agora, acabamos de sair do Setembro Amarelo. Eu estava conversando com alguns psicólogos e eles falaram, parece que esse negócio não ajudou nós, não, fez isso atrapalhar. Porque falou tanto que a coisa implodiu, irmãos. Eu estou cuidando só eu na igreja a qual eu sou pastor, de 9 pessoas. Eu estou terminando de pregar, meu WhatsApp toca lá, assim, pessoa, pastor, eu estou com a corda, eu mandar foto, com a corda no pescoço, o taburetinho lá, e aquela luta eu correndo atrás para acudir. Isso eu estou falando de adulto, fora menino, mas adolescente virou pandemia, não é nem epidemia. Com o negócio de suicídio. Filhos se riscando, se machucando. E os pais despreparados, desqualificados, falam assim, você quer chamar atenção, você quer aparecer, aí erra. Também dizendo para os filhos assim, olha, você tinha que ser igual ao seu irmão. Aí a coisa complica, irmão, foge do controle. E tem pais que o filho vem conversar comigo como pastor, que se o pai souber, o filho apanha porque está incomodando, importunando o pastor ainda. Porque é frescura. Não critico tanto os pais porque não tem esse conhecimento. E quem é mais vivido aqui sabe que até pouco tempo atrás, qualquer problema de ordem psicológica era frescura. Falta do que fazer. Falta de trabalhar e etc. Né? Então, são algumas coisas. Parece que Deus permite a igreja passar para que a gente reflita melhor. No passado, todo pastor que era vítima de um adultério, de uma traição, não estou defendendo isso, mas ele pôs um jugo tão grande na costa dos outros que passou um momento que muitos pastores teve que viver para aprender que as coisas não é bem assim. Até porque no direito, os bacharéis em direito sabem aqui, os advogados, que casamento é um direito potestativo, independe da vontade do outro.
Eu posso morrer de amor pela minha esposa. Ela falou, eu quero largar de cedo de hoje para amanhã. Aí eu falo, eu não assino, não adianta. Vai ter um prazinho lá, o juiz assina e separa e acabou. Quem depende da vontade do outro. Aí os pastores aprenderam isso. Aí começou a bater no quê? Nas depressões da vida. Parece que Deus permitiu elas sair assim, ó. Para nós saber que crente também tem depressão. O teólogo mais ousado que eu conheço na psicologia é Gary Collins, quando ele chega a dizer Jesus teve depressão no Getsemane, a mais aguda ao ponto de suar gotas de sangue. Mostrando que a fabilidade é a limitação do corpo. Mas, o que nós precisamos de aprender aqui, que nós não podemos nos aceitar como prisioneiros. Nós não podemos aceitar ser prisioneiros dos problemas da nossa atualidade. A igreja hoje ela está como de Bauman. Na sociologia nós estamos muito Bauman. Bauman ele fala sobre as pessoas que estão aprisionadas à liquidez. Pessoas frágeis. A nossa sociedade está frágil. Os nossos cristãos estão frágeis. Eles não estão conseguindo difundir o evangelho. Ter experiências profundas com Deus. Nós temos vivido um evangelho teórico, um evangelho onde virou moda ser cristão. Não praticamos a tríade espiritual, que é leitura bíblica, oração e jejum. O ser humano ele precisa comer, beber e dormir para que ele viva saudavelmente. Se você inventar de não fazer isso até o domingo que vem, você vai chegar aqui. Se chegar com vida, bem, mas se chegar com vida, vai chegar doente. Agora o problema é que nós viemos ao culto hoje, e vamos deixar a semana toda para vir só no outro domingo, sem participar de um ID, de um culto de ensino, sem orar, sem consagrar a Deus, em particular na nossa casa. Aí chegamos na igreja e achamos que estamos vivos, mas já estamos mortos espiritualmente. Aí quando vem as prisões da vida, os desejos que nos aprisionam, nós não conseguimos desvencilhar deles. Nós nos sentimos feridos, sentimos fracos, sobrecarregados. E algumas palavras que estão na Bíblia, meus amados irmãos, ela não é para não crente, não é que é errado. Mas nós vimos por anos os pregadores dizer o seguinte, ó, na hora do apelo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A impressão que tem é que Jesus está falando com pessoas não crentes, não é. Eles estavam falando com pessoas que conheciam a lei, com estudiosos da lei. Com crentes, em outras palavras, com os crentes daquela época. Aí você pega o Apocalipse capítulo 3, outro texto muito usado em apelo. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Não é para não crente. É para crente, é para uma das igrejas da Ásia Menor. O que significa isso? Nós somos igreja, mas estamos em um mundo hostil, que quer nos aprisionar a ele. Um mundo que quer nos levar cada vez mais a desacreditar na grandeza de Deus e no propósito a priori pelo qual nós fomos criados. E eu quero crer que nesta noite, Deus não nos trouxe aqui por um acaso, nós não viemos aqui cumprir uma agenda, e nem tampouco porque não tínhamos outro lugar para ir. Mas nós viemos aqui hoje para refletir sobre a vida de Paulo e Silas, que estavam presos, mas era o corpo, mas a alma dele estava ligada ao Senhor. Talvez você está se sentindo embaraçado ou numa areia movediça aqui hoje, preocupado porque a vida financeira não engrena, porque os problemas emocionais e sentimentais não vão adiante, porque parece que todo mundo consegue vencer na vida e você não consegue. Ei, deixa eu dizer uma coisa a você: você é mais que vencedor por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu penso que esse texto, quando o apóstolo foi escrever, ele pensou em caçar uma palavra que era maior do que vencedor. Aí ele não achou e colocou: somos mais do que vencedores. É muito mais do que vencedor. É o que eu e você somos. E Paulo, ele fala sobre isso em Corinto. Olha, nós somos tidos como pobres, como tristes, como pessoas que não têm nada, mas nós alegramos a muitos e nós também enriquecemos a muito. Ele continua dizendo: em tudo somos perseguidos, atribulados, abatidos, perplexos e angustiados. Mas tem uma coisa: não somos desamparados. O problema, irmão, é que nós é que desamparamos a Deus nos momentos de aflições. Uma coisa que nos deixa muitas vezes consternado, como pastores, como servos de Deus, é quando alguém chega até nós e despeja um caminhão de problema e diz: ó, por esta razão eu estou deixando de servir ao Senhor. E a gente fica assim num dado momento impotente para tentar ajudar aquela pessoa, porque aparentemente parece que ela tem razão. Fica meio que a mulher de Jó falando com Jó, parece que ela está certa. Parece que ela está certa. Parece que aquela pessoa está certa. Aí a gente tem que buscar a graça de Deus e lembrar: olha, você está perdendo porque você está lutando no lugar errado. Você está no foco errado. Você está no lugar errado. Pastor, mas todas as portas se fecharam.
Eu gosto muito de uma frase fatalista que diz assim: problema que não tem solução, resolvido está. Se você já chegou à conclusão que seu problema não tem solução, ele está resolvido. O que passar dali é lucro, é mais ou menos o que Jó diz. Eu nasci nu, o que eu levo é lucro, então não tem problema eu continuar nu. Então se você chegou à conclusão que nada na sua vida flui, senta no canto e vai adorar a Deus. Fala: Deus, olha, eu tentei, não deu certo o emprego, não deu certo isso, não deu certo aquilo, mas agora uma coisa eu sei que dá certo. Eu nasci para te adorar, então eu vou ficar aqui, vou morrer aqui de fome, de sede, vou morrer aqui te adorando. Eu não tenho outra coisa para fazer mesmo, já que nada dá certo. O problema é que nós insistimos em continuar lutando. Somos humanos. Eu sei, como psicólogo, das nossas habilidades cognitivas, emocionais, quando nós não queremos ficar tristes, ficamos. O inimigo, ele é: me desculpa, isso aqui tem, mas eu não tenho juízo não, até eu falo. Mas arrumaram um tal de coach, mas esse povo dá um trabalho para nós que somos teólogos. Olha só, eu sofro com coach, para lá você pensar, eu sou psicólogo, sou teólogo, sou filósofo, sou sociólogo, sou historiador, e vou parar por aqui para você não ficar bravo comigo e achar que eu estou querendo aparecer, né? Mas olha só, para você entender, é mais ou menos assim, tá? Esse copo aqui, ó, esse aqui é o coach. Não, vou deixar esse exemplo, vou pegar o do bispo Abigail. Se ele estiver ainda nos indo, ele pode me corrigir se eu errar o exemplo dele. O bispo, ele fala um exemplo que é muito lindo. A formiguinha em cima do elefante, eu acho que a maioria já ouviu. Formiguinha olha assim em cima do elefante, olha o poeirão que nós estamos fazendo. É o coach hoje, é a formiguinha em cima do elefante, não faz nada. E por um instante nos engana. É aquela antropocentrismo, você pode, você vai. Irmãos, se coach fosse a solução, nós não tínhamos mais pessoa em depressão, não. Porque a pessoa deprimida tem dia que ela levanta, toma um banho, veste a melhor roupa e fala: hoje eu vou lutar e vou vencer. Na hora que ele acaba de falar, lassidão, próstata de novo. Não é porque ele quer, não. Ele precisa de ajuda. Não é por ele que ele vai conseguir sozinho. Então nós precisamos de entender que, como seres humanos, nós precisamos de um ajudar os outros, a Bíblia fala. Mas precisamos de voltar a nossa fé para o lugar certo. Eu sou um pastor que estimulo muito o estudo. Quando eu cheguei na igreja ao qual eu sou pastor, só eu tinha formação superior. Hoje nós temos mais de 70, 100 pessoas por congregação. Na região periférica é muita gente. A última graduação que eu fiz agora, que foi Direito, eu estava contando na igreja, tem mais de 30 lá. Só nessa. Psicólogos, se foram por minha causa influenciados, foram mais de 8. Eu incentivo o estudo. Mas o que eu quero dizer para você, que por mais que o estudo é bom, por mais que o conhecimento é libertador, mas o conhecimento libertador de fato é o conhecimento relacional do homem com Deus. Tem hora que eu tenho que sentar com algum crente, com algum paciente, eles querem uma resposta, eu falo assim: olha, eu podia fazer uma terapia, fazer isso e aquilo, mas o seu caso aqui mesmo é Lamentações 3:22, boca no pó, que talvez assim ainda haja esperança. A igreja precisa voltar a caminhar de joelho. Ela precisa voltar a clamar ao Senhor. É muito cômodo nós não orarmos. É muito cômodo nós não buscar conhecimento na Bíblia. É muito confortável. É muito confortável nós acharmos que igreja é igual a ações afirmativas. Não sou contra ações afirmativas. Sou a favor de forma paliativa, não perpétua igual estavam fazendo. Cestas básicas e outras coisas mais. Oração não é assim. Nós temos que aprender a orar. Nós precisamos aprender a buscar o Senhor. Precisamos adorar o Senhor em santidade. Tem muitas pessoas que estão na igreja e não sabem qual foi a última vez que ela se derramou na presença de Deus em oração. Que ela fechou a porta do quarto dos afazeres e foi falar com Deus. O crente precisa orar todos os dias. O crente precisa ler a Bíblia todos os dias. Tem muita gente vazia de Deus. E pessoa vazia enche de qualquer coisa. Mas pessoa cheia de Deus, ele não é pego pelo secretismo religioso. Não é pego pelas coisas desta vida. Como diz Spurgeon, quanto mais eu tenho dos céus, menos eu quero da terra. O problema é que tem muita gente querendo mais da terra do que do céu. Às vezes nós criticamos alguns cânticos antigos que diz que eu tenho saudade do céu. Porque quando você vai ter saudade de um lugar que você nunca foi? Tudo bem, a crítica é pertinente. Mas, no entanto, quando nós falamos saudade do céu, o nosso português ele tem essa facilidade vernacular de flexibilidade. Eu tenho tanto anseio para o céu,
tanta vontade de ir para o céu. Pelo que a Bíblia fala, o céu já é suficiente para mim. E olha que a Bíblia diz que o céu tem coisas que lá não tem, é muito superiores. E olha que a Bíblia fala mais do inferno do que do céu. E hoje, dificilmente você vê um crente com vontade de morar nos céus. Você vê crente como Elias. Elias, quando a casaca virou para o lado dele, ele ficou com vontade de ir para o céu. Acontece com a gente. Quando você vê um crente falando assim, Jesus podia voltar logo, você pode ficar preocupado. Ele descobriu um tumor, ou a coisa não está boa para ele, ele acha que não vai aguentar e Jesus tem que voltar. É igual a Elias. Você pensa se Deus fala, a Bíblia não diz, mas eu estou falando aqui como interpretação. Se Elias, na hora que ele ora e desce fogo do céu, 400 profetas de Baal e 450 de Azera. Aí Deus fala assim, rapaz, tu é o cara, você é um homem de fé, eu vou mandar te buscar. Ele, calma Deus, epa, foi só 850, tem muita coisa para ser feita aqui ainda, porque a coisa estava boa. Mas na hora que a desviada da Jezabel manda perseguir ele, ele fala assim, ó, me leva porque só sobrou eu não dou conta de fazer nada mesmo. A hora que nós queremos ir embora é a hora que nós falamos assim, eu não dou conta, é um sentimento de covardia. E essa é a melhor hora, porque é a hora que Deus nos leva para o querite. Querite no hebraico significa ficar do tamanho que Deus quer. Você está grandão demais, Deus vai te cortar um pedaço, dói. Você está pequenininho demais, como diz em Timóteo 1,7, espírito de covardia, ele vai te esticar, dói também, irmão. Mas vai ficar do tamanhozinho que Deus quer. Deus nos leva para o querido para ficar do tamanho que Ele quer. E as nossas orações, nas nossas provações e tribulações, não é outra a não ser dizer, Deus, não deixa eu ficar um minuto a mais, e nem um minuto a menos do que o centro da sua vontade. Eu preciso ficar dentro da sua vontade. O grande problema é que nós estamos achando que tudo que é bom é de Deus. Pegou o conselho de Gamaliel, que é um conselho do tempo. Tudo que é bom permanece, tudo que não é desaparece. Não foi certo naquela época lá. Para hoje não dá não, irmão. Tem muita coisa mais ruim do que aquela época que está durando aí, está parecendo que é verdade. A verdade tem um adágio que fala assim que uma verdade dita 1000 vezes se torna verdade. Não, ela tem caráter valorativo de verdade, mas continua sendo mentira. Ela não é verdade. Esta é a mais pura realidade, porque a verdade ela é imutável, porque a verdade é o próprio Cristo, e nós o temos como verdade na nossa vida, e Jesus, Ele nos trouxe aqui hoje, para dizer a mim e a você, que nós devemos sair dessa prisão, em outras palavras jurídicas, né? Ele veio te dar um habeas corpus hoje você vai sair dessa cadeia, esse desejo de vencer apenas na vida aqui, e comece a vencer essas cadeias, e a envolver com o Senhor Jesus, a envolver com o seu Salvador. Nós não podemos se relacionar com Deus que está a milhões de quilômetros da terra apenas, mas com Deus de Abacuque 2:20. O Senhor está no seu santo templo, adore a Ele toda a terra. Deus está aqui nesta noite para que eu e você o adoremos, para que eu e você o glorifiquemos e colocamos Ele no lugar que lhe é devido, que é no centro do nosso coração, porque este é o lugar dele por direito. Coloque-se de pé. Eu não vou ser prolixo, mas eu quero aqui, com a permissão do pastor Samuel, fazer uma oração com vocês. Mas eu gostaria que você entendesse o que Deus falou ao seu coração aqui hoje. Eu não vim aqui para ser avaliado. Para ser avaliado, eu sou professor de homilética aqui do curso de extensão há 19 anos. Eu não vim aqui para ser avaliado. Eu vim aqui para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O bispo me ligou hoje pela manhã. Ele, o pastor Samuel. Mas Deus falou para mim que eu ia vir pregar aqui sexta-feira, às 15h30 da tarde. Deus falou ao meu coração que eu vinha pregar aqui. Aí eu falei, eu devo estar maluco, quer não, tem tanto pastor lá. Mas eu falei assim, já que o senhor falou, eu vou orar, porque eu conheço a sua voz. Está parecendo que eu estou maluco, mas essa voz é a sua mesmo. Então não tenho dúvida que Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que Ele quer te libertar dessa prisão que está te aprisionando. Talvez nem todos estejam presos, eu creio que a grande maioria não está preso. Mas nós temos irmãos aqui que estão presos com os dilemas, com as dificuldades e adversidades da vida. Mas nós vamos adorar o Senhor. Pastor Samuel me franqueou a oportunidade, caso tenha alguém que não é evangélico ou está desviado, afastado do caminho do Senhor, queira fazer um compromisso com o Senhor, aceitar Jesus como Senhor da sua vida, vem aqui à frente, dê um sinal com as suas mãos e vem aqui à frente. Eu não estarei insistindo, mas a oportunidade está franqueada. Porque Jesus é seu Salvador de fato, direito e verdade. A Bíblia diz que não há
outro Salvador em cima na terra e nem embaixo no céu, dos céus. Agora, Senhor, você pode escolher se ele vai ser seu dono ou não. Jesus quer governar o seu ser. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se tem, vem aqui à frente, nós vamos orar por você também. A oportunidade está aberta. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. É o momento oportuno e a melhor escolha que nós fazemos em nossa vida é entregar a nossa vida por inteiro para Jesus. Se não tem, que Deus dê uma outra oportunidade, ou se você decidir ao final, procure um dos obreiros que eles estarão orando por você. Eu quero fazer uma oração com a aquiescência do nosso pastor Samuel. Eu quero orar por você. E eu não tenho dúvida, irmãos, que Deus há de abençoar muitas vidas aqui nessa noite. A palavra dele não volta vazia. Mas vamos adorar o Senhor. Eu não quero saber qual é o hino que nós vamos adorar. Nós sabemos que vamos adorar. Nós vamos clamar ao Senhor, vamos confiar no Senhor. Algumas vezes eu já ouvi na igreja os pastores equivocadamente dizer o seguinte: ó, deixa seu problema lá fora. Aquele lugar de adorar a Deus. Equivocadamente eu explico por quê. Salmo 55, 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá que você seja abalado. Então, você está com o seu problema aí? Coloque agora aos pés do Senhor. E Ele não te permitirá que seja grandemente abalado. Por que Ele fala grandemente abalado? O mesmo Mateus 11, 28, Ele fala que Ele nos aliviará. Ele não diz que vai tirar os nossos problemas e as nossas adversidades. Ele vai aliviar a nossa bagagem. Então a escolha é minha, é sua nesta noite, de ter o auxílio do Senhor ao nosso lado na nossa caminhada cristã. E a partir do momento em que nós focarmos as nossas forças em adorar o Senhor, estes problemas vão ser absorvidos pelo comportamento de transparência e o nome dele será dignificado e exaltado através de nós. Esse é o maior propósito. Oremos ao Senhor. Eterno Deus e Pai que estais nos céus, em nome de Jesus eu coloco diante da tua presença neste momento, grata a ti por esta honrosa oportunidade. E eu não tenho dúvida que o Senhor falou aos nossos corações. Sei que sou falho, sou limitado, sou pequeno, mas a tua palavra é infalível. E aquilo que eu não consegui falar, dado as minhas limitações, que o teu Espírito Santo, que é o Cletos Divino, o nosso ajudador, ele possa ajudar o teu povo a compreender, ó Deus, os teus desígnios e a tua palavra nesta noite. Liberta-os das prisões emocionais, sentimentais, pecuniárias, espirituais. Envolva o teu povo com a tua glória de uma maneira especial. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, porque para nós nada mais adianta, ó Deus, conquistar este mundo vil, porque o nosso propósito não é outro senão estar para sempre contigo na eternidade. E Jesus certa feita diz que nós ganharemos aqui 100 vezes mais, mas a vida eterna. Que nós somos teu embaixador, que nós vamos viver um pedacinho dos céus aqui, e viver um pedacinho do céu não significa viver com as iguarias deste mundo, mas viver a tua presença em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor cure os enfermos, se aqui tem alguém enfermo, ou se alguma pessoa não pôde vir por estar enferma. Se tem mais alguém nos assistindo, que o Senhor vá ao encontro neste momento e derrama o bálsamo da graça, cure, renove, restaure. Pai, que a partir de hoje as vidas que estavam em lassidão, com joelhos desconjuntados e trópegos, comece a andar trilhando firmemente nos teus caminhos, de cabeça erguida, olhando para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. E que todos, ó Deus, possam sentir o fervilhar do Espírito Santo envolvendo as suas vidas e os seus corações. Porque não há nada melhor do que relacionar contigo, do que sentir a tua apoteótica presença e glória, nos levando, ó Deus, a uma odisseia espiritual. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo nesta noite, derrama da tua glória sobre cada vida, restaura cada coração que está aqui, ó Deus, nesta oportunidade contrito e quebrantado, que eles possam alcançar os teus desígnios e possam resplandecer a tua glória. É o que eu te peço neste momento, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Deus abençoe.